Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu quero trazer aqui nesse vídeo uma dica para você que está enfrentando um problema que acontece com muita gente, tá? Principalmente esse pessoal que tem computador que muito tempo, sabe, não faz uma limpeza, não verifica nada. É comum muitas vezes acontecer da pessoa ligar o computador, ela olhar para dentro do gabinete e ver que está tudo funcionando. Porém, a imagem não aparece na tela. Então, hoje eu vou mostrar aqui um procedimento básico que você deve fazer, que na maioria das vezes pode ser que resolva o seu problema, tá? A não ser que seja uma coisa mais grave, uma coisa mais assim que, dependendo assim do seu entendimento sobre questão de informática, aí vai depender, vai até precisar você realmente ver uma pessoa para poder estar mexendo e tudo mais. Eu vou explicar mais para frente, tá? Então, eu tenho certeza que esse vídeo aqui ele vai trazer muitas dicas que vai ajudar você aí a fazer um pré-atendimento ao teu computador e muitas vezes resolver o problema, como foi o meu caso, né? Eu peguei recente agora o computador da minha mãe, ela estava reclamando que estava sem imagem, e eu cheguei lá para poder ver o computador, fazer, né, os testes lá e tudo direitinho, e realmente o computador não estava dando imagem. A primeira coisa que eu fiz e que você deve fazer, isso aqui são as primeiras coisas que você deve fazer, tá? É testar os cabos, tá? Então, se o computador não está dando imagem, você testa aí o cabo de HDMI ou VGA, o cabo que está conectando o monitor ao gabinete, a tua placa-mãe, né? Aí você testando o cabo, você já tira a questão do cabo, porque muitas vezes sim o cabo já apresenta problema. Eu já peguei situações que o computador nem ligava nada, era uma situação diferente, tá? O gabinete, né? Enfim, as peças não ligavam, parecia que nada estava acontecendo, e era o cabo de força, o cabo lá de força do computador, aquele cabo que leva o computador direto na tomada. Era aquele cabo, eu troquei e o computador ligou, passou a funcionar, entendeu? Então a primeira coisa que você deve verificar são os cabos. Verificou o cabo e continua do mesmo jeito, aí o que você deve fazer? Você deve pegar, né? Lógico, você que já tem assim um certo entendimento dentro da área de informática, né? E você que se sente à vontade para fazer isso, né? Uma pessoa que é totalmente leiga, a pessoa que não sabe realmente nada do que está fazendo, é melhor ver uma pessoa para poder estar mexendo aí. Ah, Leonardo, mas eu vou gastar dinheiro. Então, mas aí são ossos do ofício, né? Por isso que existem os profissionais de cada área. Então, você também não pode querer tentar fazer uma coisa só seguindo dicas, né, de vídeo do YouTube, porque a gente fala, né? Mas assim, a pessoa ela tem que ter um mínimo de conhecimento para poder tentar fazer as coisas, senão fica difícil, entendeu? É que nem recentemente atendi um inscrito do canal que estava querendo que eu ajudasse questão de formatação. Aí eu peguei e fui perguntar para ele, mas vem cá, você já trocou a ordem de boot lá no BIOS? Aí ele, mas o que que é ordem de boot? Aí fica difícil, entendeu, gente? Então mais ou menos por aí, né? A pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento. Então você que já abriu o gabinete, ou você que já fez limpeza, você que já tem já essa certa familiaridade com computadores, o que que você vai fazer? Primeira coisa, despluga tudo do computador, tá? Tudo mesmo, todos os cabos, inclusive o cabo de alimentação, e você vai abrir o seu gabinete. Abrindo o gabinete, você vai ter acesso à parte interior do seu computador. É importante que você, vamos supor que você não tenha nada assim, né, material nenhum, então é importante que você coloque, fica descalço, coloca os pés, né, e as duas mãos no chão durante um tempinho para tirar a energia estática do teu corpo. Se você é uma pessoa mais avançada que tem uma luva anti-estática, use a luva, não esqueça disso, tá? Porque o contato aí direto em peças do computador pode prejudicar o computador se você não fez esses procedimentos. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai abrir o gabinete. Primeira coisa, tá, pessoal? Ó, isso para você que já é técnico, para você que você mesmo costuma resolver os problemas que acontecem no teu computador. Primeira coisa, você abriu o gabinete e você viu que o computador está sujo, faça uma limpeza. Dê uma geral, aproveita logo, tá?
Ver lá, porque eu abri o computador lá da minha mãe e tava com muita poeira. Inclusive no dissipador do processador, tava com a cortina de poeira. Então eu peguei com um pincel, não tirei o dissipador, tá? Até porque se eu tiro, aí tem que substituir pasta térmica. Faça isso só se o computador de repente não troca pasta térmica, sei lá, há 5 anos, né? Ou mais. Aí você pega e faça. Mesmo assim, tem computador aí que dura, às vezes a pasta térmica dura 10 anos e não precisa trocar, entendeu? Então, pega aí, faz uma limpeza por cima, até para você, porque você está querendo ser mais prático possível. Então, faça uma limpeza por cima com pincel mesmo, pincel de cerda macia. Você pega e você tira toda aquela poeira do dissipador por cima assim mesmo, né? Entre a ventoinha e o dissipador, você vai batendo ali, né? Aí, se tiver um secador para você jogar ar frio ali e tirar, né, o excesso de poeira, você também pode fazer. Pode usar o assopro, o Leonardo? Então pode, mas com cuidado, tá? Cuidado para o teu assopro sair seco. Não pode sair saliva junto, né? Porque pode aí cair ali em algum lugar ali, ficar aquele negócio molhado e dar problema depois quando você for ligar. Então, se for um assopro seco, pode fazer, porque aí você tira aquele excesso da poeira. Então, depois que você fez toda essa limpeza, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai remover. Você vai ver quantos módulos de memória RAM tem ali nos slots, né? Da minha mãe tinham dois. Então, o que eu fiz? Eu peguei, removi esses slots, já troquei eles de posição na bancada, ali, né? Na bancada ali, para poder fazer a limpeza deles. Por que eu troquei? Eu sempre tenho o costume de, quando eu vou fazer teste de computador que não está aparecendo a imagem, porque geralmente é memória RAM. Então o que eu faço? Eu já inverto as posições. Então eu já inverti ali na bancada, aí peguei e fui efetuar as limpezas. Passei o pincel lá no slot lá da memória RAM, tudo direitinho. Aí peguei a memória RAM e fiz a limpeza nos módulos. Como você pode fazer essa limpeza nos módulos? Você pode utilizar o próprio pincel, tá? Você pode passar o pincel ali nos contatos, que é aquela parte dourada. Você pode também passar o álcool isopropílico. Se você não sabe o que é álcool isopropílico, procure aí em lojas, né, que vende o álcool isopropílico, loja de informática vende. Então você pega e compra, mantém esse álcool em casa. Esse álcool é de alta secagem, ele seca muito rápido. Então você vai pegar ali, de repente, um paninho, um papel, alguma coisa assim, papel desse tipo, papel higiênico, também pode, tá? Então você vai botar um pouquinho de álcool ali e vai passar nos contatos. Passa ali, deixa ali um tempinho para poder secar por completo, né? Tem também o método da borracha, é eficiente? É, mas a borracha com o tempo, se você sempre estiver fazendo com borracha, pode ser que a borracha ela tire a sujeira, a oxidação ali do contato, mas ela também tire aquela parte dourada do contato, então não é legal. O álcool ele resolve mais, né? Ele é mais eficiente, a não ser que esteja muito oxidado. Aí o álcool só não vai resolver. Você vai realmente ter que passar a borracha ali para poder tirar aquela oxidação toda. Então, feito a limpeza das memórias, aí o que você pode fazer também? Isso aí, de repente, até o pesado momento aqui, isso aí já pode resolver. Mas como você já está com o gabinete ali todo aberto, tudo ali já, aproveita e localiza na placa-mãe a bateria do BIOS. Ela é redonda, tipo uma partilha de sonrisal, né? Ela é redonda. Então você localiza, tá? E tira essa pilha, essa bateria, coloca fora ali e deixa um tempo aí, né? 2 minutos. Você pode tirar até antes, aí deixa ela fora enquanto você está fazendo aí os outros procedimentos de limpeza e tudo mais. Pode ser até a primeira coisa que você tire, tá? Então fez essa parte toda, limpeza, limpou a memória RAM, né, os módulos, limpou os slots da memória. Aí o que você faz? Retirou a pilhazinha, a bateria. Aí o que você faz? Aí você pega agora, você vai botar tudo de novo. Você vai botar a pilha no seu lugar e você vai botar os módulos de memória RAM em seus determinados lugares, né? E sempre é bom inverter, inverta tudo direitinho. Aí o que você vai fazer? Aí você vai fazer o teste, entendeu?
Você vai fazer o teste. Aí fez o teste, no meu caso aqui, da minha mãe, né, que eu mexi no computador dela, foi ontem. Então, no meu caso aqui, assim que eu fiz o teste, deu imagem, entendeu? Poderia ter sido a sujeira na memória RAM? Poderia. Acontece, às vezes uma poeirinha ali impede o contato e não dá vídeo. Poderia ser o fato de eu ter tirado a pilha? Pode também, tá? Pode ter sido isso que resolveu. Então, mas eu já fiz já um conjunto ali para poder sanar o problema. Agora, vamos supor que eu tivesse feito isso tudo e não tivesse, fiz o teste lá e não deu imagem. Qual o próximo procedimento? Você vai, no caso, né, só se o computador tiver dois módulos de memória RAM. Aí você pega, tira um, né, desliga o computador da maneira correta, tal, aí tira da tomada de novo. E detalhe que eu esqueci de falar. Quando você for fazer o teste, só conecta as coisas essenciais, que é o cabo de força, tá? Teclado e mouse, só isso. Não conecta mais nada e faz o teste, entendeu? Aí se estiver funcionando tudo direitinho, aí você conecta os outros cabos que você tem, porventura aí, cabo de webcam, impressora e o que mais for. Aí você testa de novo, funcionando, aí você fecha o gabinete e pode colocar a máquina no lugar. Entendeu? E tem um outro procedimento que você deve fazer quando acabar isso tudo. Que no caso do computador da minha mãe, o que acontece? Antes de eu pegar e mexer, de eu fazer todo esse procedimento, ele teve uma vez lá que eu peguei, liguei, e ele apareceu a imagem, mas deu tela azul. E travou na tela azul. Entendeu? Então mostra que pode também ter alguma coisa no sistema, alguma coisa corrompida, ou essa tela azul pode ser simplesmente da memória também. Então tem um outro procedimento que eu vou te ensinar que é um dos melhores comandos que tem aí no Windows para você utilizar e resolver realmente. Tá? Toda vez que eu utilizo esse comando, resolve. Quando ele encontra o problema, ele resolve e o computador volta a funcionar direitinho. Eu vou te passar tudo direitinho, tá bom? Então o que acontece? Aí o que você pode fazer? A imagem não apareceu. Então você tira um módulo e deixa um módulo só lá de memória RAM e faz o teste de novo. Não apareceu. Desliga o computador de novo. Aí tira aquele módulo que você colocou e coloca aquele que você tinha tirado. Então você vai fazer o teste, né? Porque pode ser que seja um dos módulos ali da memória RAM que deu problema. Então, você usando um de cada vez, você vai identificar, né? Se você tirou um módulo e com um módulo só funcionou, é porque aquele módulo que você tirou está com problema, entendeu? Aí você tem que substituir. Então, você pode estar fazendo esse teste também. Agora, se mesmo assim não apareceu nada, aí já fica mais complicado, tá? Porque aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ver, começar a testar coisas, né? Porque podem ser várias coisas. Pode ser pino do processador entortado. Pode ser, né, que de repente alguém fez uma manutenção lá e na hora que foi botar o processador forçou lá e entortou o pino. Pode ser que seja também apenas sujeira também na questão do processador, já falei isso aqui em outro vídeo. Pode ser que seja a fonte também, pode ocasionar também de ser isso aí. Então, aí já é uma coisa mais complexa, que você muitas vezes você vai ter que testar. Até a própria memória, que é difícil, mas às vezes acontece de queimar os dois módulos de memória. Às vezes acontece de dar problema no slot da memória. Então aí você vai ter que ter peça para você substituir e testar. Então, para o usuário comum, isso é mais complicado. Entendeu? Então tem certas coisas que você tem que ter um limite. Você vai até onde você pode. Aí depois você tem que realmente procurar uma ajuda profissional para poder fazer os testes e tudo mais. Entendeu? Agora, no caso específico da minha mãe, e se você resolver o problema fazendo esses procedimentos que eu ensinei para você, o que é importante você fazer depois disso? Porque pode ser também questão de arquivos corrompidos no Windows. Então o que você vai fazer? Você vai abrir o CMD, o prompt de comando, com privilégio de administrador, tem que executar ele como administrador, e você vai botar o comando sfc/scanou, tá?
com 2 N's e W no final. Eu vou deixar o comando aí na descrição, tá bom? Para você fazer direitinho. O que esse comando faz? Ele faz uma verificação no seu HD, no seu SSD, e ele verifica se tem ali arquivos corrompidos. O da minha mãe, por exemplo, tinha. Fez o procedimento lá, aí apareceu lá a mensagem. Identificou arquivos corrompidos e os reparou com êxito. Beleza. Aí é só você reiniciar o computador e muito provavelmente aquela tela azul que estava dando e outros tipos de problemas não vão acontecer. Então esse comando ele é simplesmente maravilhoso. Você deve fazer sempre quando você encontrar algum problema no teu sistema operacional. De repente está até aparecendo. Não, está aparecendo imagem, mas assim, o computador está lento, está apresentando algum bug, algum erro. Faça esse comando, ele não vai prejudicar o teu computador, ele só vai ajudar. Se tiver arquivo corrompido, ele vai corrigir e aí tem vezes que não consegue corrigir, tá? Aí tem que fazer outros tipos de procedimentos aí, mas geralmente ele consegue corrigir. É um dos melhores comandos que tem aí no Windows. Tá certo, pessoal? Então, é uma experiência, esse aqui é o papo profissional, né? São coisas que a gente pega no dia a dia. Eu peguei essa situação com minha mãe, achei interessante trazer aqui para vocês que às vezes coisas simples, como limpeza, tirar a pilha da placa-mãe, a bateria, e fazer a limpeza no módulo de memória, resolve um problema que não está aparecendo nem imagem no teu computador. Tá? E outra coisa também que pode ser, que eu peguei e esqueci de falar aqui, é a questão do próprio monitor. Eu já peguei situações que não era problema nenhum com o computador e nem propriamente com o cabo. Era o monitor que tinha pifado, que tinha queimado, entendeu? Então, se o teu computador ele tem aquele negócio de LEDzinho, né, que avisa ali que tá tentando receber um sinal, né? Então tem que ficar ligado, né? Se tem energia, que às vezes tu liga o monitor, ele tem o LED, mas não está acendendo o LED. Então aí você já tem que verificar a questão do monitor, que pode ser o monitor, né? Ou até mesmo o cabo do monitor, o cabo de força do monitor, também tem isso, pode acontecer, tá? Então, fazendo esses procedimentos aí, geralmente é o básico que você tem que fazer antes de pensar em coisas mais avançadas ou até mesmo que você tenha que procurar uma ajuda profissional. Espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo se você já passou por isso, já aconteceu contigo, o que você fez para resolver, porque vai ajudar toda a comunidade. É o papo profissional e o papo, você sabe, né? O papo ele não vai só de uma parte, ele também vai da outra. Então, você também, com as suas experiências, você pode ajudar a tantas outras pessoas. Então, deixa aí registrado nos comentários. Estou deixando esses vídeos aí na tela para você fazer maratona BPV, faz que vale a pena. Esses vídeos estão muito bons, hein? Se você não assistiu, assista. Vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e como de costume, você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo.